Meus amados, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos então a mais uma pré-aula em nossa escola bíblica, onde estaremos abordando uma lição interessante nesse trimestre que se concentra na número 10. Estaremos falando sobre desenvolvimento no sentido da consciência de santidade. Então, desenvolvendo uma consciência de santidade. Praticamente hoje, nessa temática que vamos abordar, vamos estabelecer alguns princípios acerca do corpo, alma e espírito também, porque ela está inserida dentro da lição. Então nós não podemos esquecer desses pontos. Mas o texto áureo desse trimestre, nessa lição 10, ela está voltada à missiva do autor anônimo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Praticamente hoje, esse texto ele é muito usado, existem fundamentos nele, importantes que esse autor anônimo, ele trabalha em cima de todos os textos, nesse capítulo 12. E vamos abordar o significado importante nesse sentido da santidade. Evidentemente que a santidade hoje, ela tem sido artigo de luxo e também uma dificuldade de compreensão. A santidade não é vista totalmente de uma forma correta, porque alguns acabam distorcendo. E essa lição ela vai trazer um entendimento e uma maior claridade. Há vários textos que perpassam e estaremos usando aqui nessa lição para entendimento. A verdade prática nossa hoje, ela abrange da seguinte maneira: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Realmente, hoje, a visão do Senhor é termos realmente essa consciência ligado, evidentemente, à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Hoje nós vamos estar abordando essa evidência. Claro que o alvo é o destino, o céu. As questões celestiais hoje aqui, elas vão reverberando aos poucos, dependendo da maneira como a tua consciência está sendo trabalhada. Mas vamos ver aqui, então, que a nossa leitura padrão, que ela se concentra nessa lição, ela está na primeira carta petrina, no capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Essa será uma das exposições dessa lição, que estaremos também trazendo de forma bem ampla dentro dessas áreas sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. A introdução que nós vamos trazer aqui como recurso para você, ensinador, você professor de escola que estará trazendo essa lição 10, nós vamos trazer alguns comentários agora nessa introdução, que ela será o carro-chefe para você poder trazer aos alunos e alunas ali do grupo que você está estabelecendo no ensino. Primeira coisa, a visão principal, a consciência, o que de fato seria ela? Dentro do contexto bíblico do original, principalmente no grego, no Novo Testamento, ela não é um órgão físico que se pode ver, operar ou transplantar, não. Mas, mesmo assim, ela existe e ela está presente na vida de cada um de nós. Praticamente, vem-se a pergunta nessa aula, de onde vem a consciência? Qual é a sua finalidade? Quem a colocou em nós? De onde vem essa voz interior? Existe uma história que eu gosto muito de utilizar de um homem que ele havia cometido uma fraude e a sua consciência não o deixava em paz. E para ele sentir-se aliviado, ele escreveu uma carta para a empresa prejudicada. E ele escreveu assim: anexo uma parte do valor que estou devendo. Se ainda não conseguir dormir direto, hoje à noite vou enviar mais uma parcela. Então veja que a ideia aqui dessa história verídica mostra que a consciência do homem pesava fortemente. Então a consciência ela é uma instância, é um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, avalia moralmente os nossos pensamentos, os nossos planos e opiniões. A consciência praticamente é aquela voz interior que vai impelindo a pessoa a fazer com que ela considere o correto. Realmente a consciência ela começa a trabalhar segundo um desígnio divino, que nós não podemos deixar de lado. Deve ser um nervo central do nosso ser praticamente que vai reagindo ao valor moral que está intrínseco aos nossos atos no sentido que é colocado ali, seja ruim ou mal, ela será gerada. Também nós podemos lembrar de uma história interessante de um índio que ele escreveu figuradamente a consciência, que eu gosto muito de utilizar isso como exemplo, como sendo um triângulo em seu interior. Ele dá esse exemplo, esse índio. Como assim, pastor Fernando?
Quando cometo alguma injustiça, o triângulo se move e isso dói. Ele usou a consciência como se fosse um triângulo. Se for virado, dentro de si, vai machucando. Mas claro que a Bíblia, por exemplo, ela trabalha muito melhor, evidentemente muito mais do que um pensamento de um índio, né, que não tem noção espiritual. Nós podemos lembrar aqui que o apóstolo Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 12, que ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e seriedade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, nós temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então veja que Paulo, ele trabalha numa visão muito grande. Essa palavra consciência, ela vem do grego sunoideses. O que significa isso? É a alma como diferenciadora entre o que é moral, bom e mal. Então perceba para você, professor, o que ela trabalha na palavra consciência no grego? Impulsando para fazer o primeiro e evitar o último. Qual é o primeiro? O lado bom, que eu citei agora anteriormente. E o último, evitar o lado ruim, o lado maligno. Glorificando um, condenando o outro. Então, a consciência trabalha dessa maneira, no sentido do grego, tá? Nos originais. Então, a natureza da consciência, como o grande pregador John Wesley comenta muito, um homem muito piedoso do século passado, ele fala e descreve que essa palavra consciência literalmente significa saber com o outro. Realmente é uma excelente demonstração de análise sobre a consciência. Mas eu vou muito além. Se nós formos analisar livros poéticos como Jó, por exemplo, número 16 e verso 19, porque é um livro poético, não tem capítulo, o próprio Jó comentou: eis que também agora, aqui está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Então essas expressões de Jó mostram que havia uma consciência limpa, uma consciência ligada ao Senhor Deus. E até o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 9:1, ele comenta: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me o testemunho, a minha consciência no Espírito Santo. Então veja que há um lado interno mexendo no indivíduo. A consciência ela é colocada no meio, debaixo de Deus e acima do homem. Então veja, é importante entender isso. É uma espécie de raciocínio silencioso da mente, por meio da qual aquelas coisas, os quais são julgadas corretas, são aprovadas com prazer. Mas aquelas que são consideradas do mal, elas são desaprovadas com inquietude, tá? Não esqueça disso. A consciência ela é um tribunal no peito do homem, digamos assim, para acusar pecadores e desculpar aqueles que fazem o bem. Então veja que, para vê-la de um novo ângulo, por exemplo, consciência, tanto quanto na palavra em latim, que nós não podemos deixar de lado, que é uma palavra muito utilizada antigamente, do qual ela vai se originar também e vem ligada a essa palavra sunoideses que comentamos agora, necessariamente ela vai implicar o conhecimento de duas ou mais coisas juntas, né? Então supõe-se que o conhecimento de nossas palavras e ações, e ao mesmo tempo a bondade e a maldade delas, senão ela será o quê? Mais apropriadamente a faculdade, a consciência, por meio da qual nós conhecemos de imediato nas ações e nas qualidades dela. Então a consciência é algo amplo, muito amplo mesmo. Ela, de fato, é aquela faculdade pelo qual nós somos de imediato, né? Por exemplo, conscientes de nossos próprios pensamentos, palavras e ações, a ideia do mérito e demérito deles, a consciência trabalha nesse ângulo, bom e mal. Então, consequentemente, ela traz a visão, né, do louvor ou censura. Praticamente hoje a consciência ela vai reger o indivíduo de uma maneira boa ou mal. Mas agora nós vamos entrar nesse primeiro tópico que é excelente. Ele traz a ideia da perspectiva bíblica da santificação. Qual é o primeiro subtópico? O primeiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre santificação no Antigo Testamento. Esse comentário que eu quero trazer à tona aqui para você, professor, ensinador, nós temos que cuidar muito agora quando falamos de santificação no Antigo Testamento. Alguns imaginam que santo, né, a palavra kadosh, só existe ela. Inclusive a lição ela acaba comentando de forma muito importante, que muitas vezes alguns não sabem. Não é só kadosh que existe. Existem mais expressões. A palavra kodesh e kadash, que é muito utilizada dentro da expressão no hebraico para santo. E ela se difere. Mas de uma maneira mais ampla, eu quero trazer algo à tona aqui. Quando olhamos para o Antigo Testamento, a santificação ela aparece muito em objetos. Ela aparece em eventos,
ela aparece em datas, pessoas e animais. Então esse aspecto veterotestamentário de santificação, ele é muito comum em relação, por exemplo, ao tabernáculo, aos seus objetos e os seus oficiantes que são colocados ali, aos quais eles pertencem somente a Deus. Como nós vemos, por exemplo, de uma forma recheada no livro de Êxodo, que também faz parte da Torá. E Deuteronômio, que trabalha muito bem nisso. O autor Moisés estabelece parâmetros de santificações sobre o tabernáculo. Então esse aspecto de santificação, ele vai implicar um só sentido, que é a posse de Deus e a dedicação e separação desses elementos para o serviço de Deus. Alguns exemplos que regem o Antigo Testamento, que eu gosto de pontuar, são elementos santos. Esses elementos estão direcionados em eventos e datas. Você pode observar isso em Êxodo 28, tá? O capítulo 20, o versículo 8, você vê isso aí. Deuteronômio 5 e 12, Levíticos 25 e 10. Então são textos que eu sugiro aqui de uma maneira mais forte para essa visão. Você pode usar como exemplo, na área de santificação, o templo. 1 Reis 9 e 3, ele é oportuno. Estou pontuando aqui devido à importância dele. Outro que nós podemos trazer como elementos santos no Antigo Testamento é o altar do holocaustos, que de fato, ali em Êxodo 29, ele estabelece princípios, principalmente o versículo 37. A entrega, vestes sacerdotais, também eram pontos e elementos santos, então não pode se deixar de lado. E, inclusive, de fato, né, as pessoas. Você vê lá em Êxodo 13 e 12, o valor das pessoas, capítulo 28, versículo 41, você vai analisar pontos de cada ângulo, e aí você vai ver a diversidade sobre elementos santos. E nós não podemos deixar de lado o último paralelo sobre santificação no Antigo, que eram elementos santos, os animais eram utilizados também nesse eixo. Números 18, por exemplo, ele é um fator muito forte, né? Então, nesse sentido, no Antigo Testamento, os templos, né, atuais, né, que nós podemos reverberar do Antigo, né, já muda bastante. Nós vamos falar agora no segundo subtópico, que é no Novo Testamento. O que seria isso agora na visão do Novo Testamento? O que a Bíblia trabalha? Claro que hoje, quando falamos de igreja, na atualidade, a igreja é santificada a Deus, de fato, né? Os objetos internos. Não fica muito longe no Antigo Testamento. Mas agora, nesse segundo subtópico, no Novo Testamento, nós temos que cuidar um pouco. Por quê, professor? A Bíblia no Novo, ela trabalha em cima de um conceito que eu gosto sempre de iniciar. Você não pode esquecer que a justificação efetuada por Deus para nos salvar põe-nos em correto relacionamento com Ele. Por quê? Porque nós estamos falando já agora da santificação. Já a santificação é diferente. A justificação ela é a iniciação. Mas a justificação, ela trabalha numa parte indumentária. Mas a santificação, ela vai comprovar a realidade da justificação, da nossa vida, manifestando seus frutos em nós. Então não esqueça disso, em nossa vida. Então o santo é aquele cristão que vive separado do pecado, separado do mal, separado do mundo, do mundanismo e dedicado a Deus para o seu serviço. Eu gosto de utilizar uma expressão muito importante que Paulo, né, através da compilação de Lucas, em Atos 27 e 23, ele fala, até ele comentou isso, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Veja que Paulo foi muito feliz nisso, nessa questão. Porque hoje o cristão ele tem duas naturezas distintas. Uma humana, herdada de Adão, pela geração natural, e a outra divina, através da geração espiritual. A primeira carta petrina ela é muito fácil de entender, no capítulo 1, versículo 23, isso. Daí o que acontece? A santificação do cristão, por ter dois aspectos, um diante de Deus e outro diante de si mesmo, da pessoa e do mundo, que ela vai ter que utilizar isso, que é o testemunho, ela vai ter que compreender essas coisas. Então essas duas naturezas do cristão, elas são vistas de uma maneira muito pautada diante da situação que ele está trazendo e vivendo. Então veja que a santificação no Novo Testamento, ela traz um ângulo muito interessante. Mas agora nós precisamos cuidar muito agora com o terceiro subtópico, que ele vai trazer aplicação. Qual é esse terceiro subtópico, professor? É a santidade exigida pela palavra. Há uma tendência muito grande, né, dentro das igrejas hoje modernas, né, de não cuidar acerca dessa questão. O que pode ser exigido?
O que a palavra diz sobre santificação? O que nós temos que realmente aderir? De fato, o nosso texto áureo, que concentra-se na carta ao autor anônimo, né, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele utiliza uma expressão muito comum, que nós acabamos usando em altar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ao falar sobre seguir a santificação, meus amados, a Bíblia ela está falando de um processo. Preste bem atenção nisso. Essa carta, no texto áureo, ela foi dirigida a pessoas cristãs. Portanto, já havia passado pela santificação inicial, que nós vamos falar nessa lição, do novo nascimento. Porém, elas necessitavam de algo a mais. Como assim, pastor? De um processo de santificação. E qual é a diferença, essas duas etapas? Tem uma diferença muito importante. O que diferencia essas duas etapas de santificação? O fato do homem ser tripartido, composto de 3 partes distintas. Então, como a da salvação divina, tocar de modo distinto cada uma dessas partes se torna perigoso. Até Paulo fala isso na primeira carta, à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23. E ele fala o seguinte: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo ele está preocupado com a questão do corpo, da alma e do espírito. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre Deus nos santificar completamente, nesse texto que eu mencionei, ele está falando sobre o nosso ser interior. Como assim, pastor Fernando? Que ele é composto de espírito, alma e corpo. Seu espírito, ele é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. A sua alma já é diferente. É a parte de si que tem consciência de si mesmo. Ali está o pecado, que tem que ser dominado. Já seu corpo é a parte de si também que tem consciência das coisas naturais. Então veja que é um assunto complicado, mas é palatável para nós. A salvação, ela divina, ela atinge cada uma dessas 3 partes que mencionei aqui. Espírito, que já passou pela santificação inicial, que se deu da ocasião da regeneração, e agora ele se desenvolve mediante esse processo de crescimento, que corresponde ao crescimento natural. Já a alma, digamos que você tem que compreender bem, é a nossa personalidade, é a sede das emoções. Aqui há o intelecto e a vontade, a parte das faculdades. Não é regenerada, mas restaurada. Tiago 1:21 é claro nisso, pela palavra de Deus. Enquanto a santificação do espírito é inicial e imediata, a santificação progressiva ela tem seu lugar na alma e no corpo. Então, cuidado, não confunda isso. Ela é o processo de mudança de valores. Eu gosto de usar essa expressão, que também nós chamamos de desenvolver a salvação, que Paulo utiliza muito em Filipenses. Somente o capítulo 1, você vai observar muita coisa ali. Despir-se do velho homem, o velho antigo homem. O corpo já não. O nosso corpo só será totalmente santificado depois de transformado. Não esqueça disso. Até que isso aconteça, a santificação do corpo é o processo contínuo de se sujeitar à carne, guardar-se da imoralidade, adequadamente cuidar e usar os membros de forma correta. Então, cuidado. Essa santificação, meus amados, do corpo, ela vai abranger a nossa forma de falar e a nossa forma de vestir. Isso não temos como tirar isso de fato. O que aconteceu em nosso espírito? A regeneração. É o que nós chamamos de santificação inicial. Porém, o processo de restauração da alma e a sujeição da carne é o que nós chamamos de santificação progressiva, tá? Ou processual, né? Ao destacar cada uma dessas 3 partes que compõem todo o nosso ser, enquanto eu falava da santificação, né, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele mostra muitas vezes a necessidade de nós trabalharmos com cada parte em separado. Você vê de fato isso. Ele escreve essa carta de Corinto. A segunda carta, por exemplo, né, no capítulo 7, versículo 1, ele falou sobre nós purificarmos das imundícias, tanto da carne como do espírito. Então isso aqui é tremendo. Tanto da carne como do espírito. Não esqueça disso, hein? Isso é importante frisar. Nós devemos purificarmos dessas questões que nós observamos e vemos dentro da sociedade. Mas agora nós vamos entrar no meio da lição. É a segunda parte. É o tópico secundário, né? Tópico 2, a santificação e seus estágios.
O primeiro subtópico ele é difícil, tá? Esse comentário que estaremos fazendo, que é o primeiro, né? A realidade de santificação. Então, primeiro subtópico, a realidade de santificação. Qual o comentário que eu deixo aqui para você, professor? Primeiro, você tem que trazer, quando falar da realidade, defina primeiro o que é santificação. Há sempre uma grande confusão. Primeiro, de uma forma muito inteirada com o aluno, comente isso. O que seria isso? Santificação. Primeiro, o pecador ele é livre da culpa, é o aspecto jurídico. Agora, é o aspecto prático, a prática do pecado. A santificação ela é o processo da separação do crente, da mortificação da carne, da mortificação do pecado, da mortificação do velho homem. E o que é a mortificação, pastor Fernando? Mortificação é um pouco diferente. É exercer domínio sobre os impulsos carnais, exercer domínio das inclinações pecaminosas. Então, santificação ele é o processo de separar o crente do pecado, separar do mundo. Santificação é o processo de purificação, limpar os crentes dos aspectos pecaminosos. Então, realmente, santificação é esse processo de transformação. Agora ele vai pegar aquele filho de Adão, que tem características e genéticas, está ali hereditária, que veio de Adão, e vai colocar nele características de Cristo. Então perceba, é um processo de transformação, o homem é a imagem de Cristo. E o que ela compreende? As bem-aventuranças. Você não pode deixar isso de lado. As bem-aventuranças, puro de coração, que choram, os misericordiosos, que é a imagem de Cristo, os frutos do Espírito. É o processo de colocar os atributos morais de Cristo no cristão. Isso é santificação. Todavia, meu amado, preste bem atenção. Aqui alguns tropeçam. Eu não sou santo. Por quê? Porque eu peco. Eu não tenho crescido em santificação. Mas por quê? Porque eu peco. Aí se utiliza, sem santidade ninguém verá a Deus. Não vou ver Deus. Mas eu te pergunto, por quê? Porque eu não sou santo. Aí eu lhe faço uma outra pergunta, por que você não é santo? Porque eu peco. É que aí está um problema, meus amados. Você está confundindo santificação com impecabilidade. Isso é um problema muito sério nesse conceito. Santificação não significa impecabilidade, que você não tem pecado. Você está confundindo santificação com glorificação. Então, santificação não é erradicar, eliminar o pecado. Santificação não extingue o pecado. A santificação domina o pecado, mas ela está lá ainda. Um santo, ele não vive sem um pecado, ele domina o pecado. Nós só viveremos livre do pecado na glorificação, depois no arrebatamento. Então, o terceiro estágio da salvação, de fato, onde o pecado é erradicado e extinto para sempre. Santificação é um processo de exercer domínio sobre nossa natureza. Qual é o agente da santificação? O Espírito Santo. Qual é o componente que o Espírito Santo usa na santificação? Domínio próprio. Ele que vai fazer isso. Ele é um dos frutos do Espírito Santo. É a capacidade de exercer domínio sobre as faculdades. O Espírito Santo, quando habita no cristão, após a conversão, ele dá ao crente a capacidade de exercer domínio sobre inclinações pecaminosas. Um exemplo para você entender, professor. Cobiça, ira, lascívia, isso ele vai começar a trabalhar em cima em santificação. Mas aí você pergunta, mas eu ainda peco, não estou santo. A santificação, ela é uma obra imperfeita. O que significa? Que eu exerço domínio, mas às vezes eu perco o domínio, eu caio. Então isso não significa que eu não sou santo, nem que eu não sou salvo. É apenas eu perdi a batalha daquele confronto com o pecado. E muita gente que pensa que não é salvo, que não é santo, que não é justo porque peca, porque confunde santificação com impecabilidade, santificação com glorificação. Então santificação não é se tornar impecável. Se um disse para você, você é pecador, e aí você pensa, se um diz, você me ver pecando, eu não deixei de ser santo. Você tendo uma visão errada da santificação, você complica. Alguns estão confundindo, volta a frisar, santificação com glorificação. Mas pastor, eu continuo tendo desejo, mas eu continuo escorregando, mas eu continuo pecando. E aí? A santificação, meus amados, não trata da retirada do pecado, trata do domínio do pecado. Porque a santificação, ela é uma obra imperfeita, ela é um processo no indivíduo. Daí que de vez em quando você vai tropeçar.
mas você vai trabalhar em cima do quê? De dominá-la. Aí é uma batalha colossal e às vezes ganhará e às vezes perderá. Ora vai triunfar e ora fracassará. Essa é a visão principal da realidade de santificação. Agora o segundo subtópico. 3 estágios de santificação. Esse é um trabalho agora minucioso que nós vamos trazer aqui. É o mais difícil da lição. Então preste bem atenção, você professor, no que nós vamos abranger agora nesse segundo tópico. 3 estágios de santificação. É necessário, meus amados, começar estabelecendo fundamentos da doutrina de santificação. Portanto, eu quero trabalhar agora, iniciar, por aquilo que eu considero o fundamento principal, tá? É a visão ampla, bíblica. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele é categórico. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse texto que acabei citando aqui, o que acontece? Ele nos mostra as 2 primeiras partes da etapa da santificação, que está nesse comentário desse tópico, que é a inicial, quando Paulo usa nessa carta que citei, 1 Coríntios 1 e 2, quando ele usa a expressão santificados em Cristo Jesus. Isso é a primeira etapa da santificação, que é a santificação inicial. E quando ele fala na carta que eu citei agora, 1 Coríntios 1 e 2, ele usa a expressão chamados para serem santos. Aqui é a santidade progressiva. Ainda temos o terceiro estágio, que é a glorificação, que vamos deixar para o final. Então o que está acontecendo aqui? Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, não fala de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu. Então perceba, está no tempo passado. Vários outros textos confirmam que ao encontrarmos Jesus e nascermos de novo, nós fomos santificados. Então não esqueça disso. Todo o passado pecado foi removido e a sujeira espiritual foi lavada. Nós tornamos-nos novas criaturas e as coisas velhas já se passaram. Por outro lado, professor, cuidado. A mesma Bíblia mostra que depois de termos passado por essa santificação, ainda há necessidade de algo mais. Pois o mesmo texto que Paulo colocou aqui, que nós citamos, ele diz, chamados para serem santos. Então perceba, estes mesmos que foram santificados inicialmente, que é uma experiência instantânea, são chamados para serem santos. Então veja só, em outras palavras, o que Deus começou agora deve ser mantido e desenvolvido por cada um de nós. Então veja a dificuldade nesse conceito. A primeira carta petrina, no capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Agora aqui está um grande ponto. Os aspectos da santificação, que é iniciado e colocado na lição, são o quê? Santificação inicial, ou a chamada posicional, a santificação progressiva ou processual, e a terceira e última, que é a da glorificação. No caso, no momento que você creu no Senhor Jesus, você foi feito santo, você foi feito separado. Deus ele não divide você com mais ninguém, você é só dele, é totalmente dele. Agora, vai acontecer o quê? Você foi posicionado, colocado como separado para Deus. Está entrando num processo contínuo e progressivo de santificação. Então, santificação não tem a ver apenas com a relação vertical com Deus, não. Tem também, sobretudo, a ver com esta relação horizontal. Como assim, pastor? Como você lida com as pessoas. Não é uma questão puramente mística, de uma relação verticalizada, digamos assim, não. Santificação tem a ver com como você trata seu pai, como trata sua mãe, como você trata seu marido, como você trata sua esposa, como você trata seus filhos, como você trata seus irmãos, como você trata as pessoas que convivem com você na escola e no trabalho. Então o senhor está querendo dizer que santificação tem a ver com relacionamento? De fato. Você não pode ser uma mulher, um homem espiritual, se você diz assim, não, mas eu oro 3 horas por dia, não adianta orar assim, mas eu chego em casa, aí você grita com as pessoas. Não, está errado. Você é indelicado nos relacionamentos, então você está tendo problemas. Tratar mal o seu cônjuge, gritar, enfrentar gerentes, você não respeita seus pais. Entenda, a santificação tem a ver com relacionamento. Então vamos fazer a divisão agora dos 3 estágios de uma forma inteirada. Santificação inicial, preste bem atenção nisso, ou a chamada santificação conhecida ou posicional, né?
ela acontece no início da caminhada, quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. É nesse instante, professor, que você tem que explicar isso aí. Quando deixamos de ser escravos do pecado e somos redimidos pelo sangue de Cristo, que experimentamos a santificação inicial. Então, assim, aceitamos o que Cristo fez por nós na cruz e passamos a usufruir dos benefícios desse sacrifício. E passamos a sentir o perdão de Deus. Então, podemos dizer assim que a santificação inicial, ou posicional, não é ainda um processo, mas uma posição privilegiada, o qual o pecador é colocado, pois para ele, como lá em 2 Coríntios 5,17 fala, tudo se fez novo. Então veja, já a santificação progressiva, ela é atuada por Deus em nossa vida, mais diferentemente da posicional, em que podemos acrescentar, ela depende da nossa cooperação. Nós podemos dizer que é progressiva, pois é uma experiência diária do cristão, que ele vai se submeter a Deus e se afasta do pecado todos os dias, seguindo um caminho desse aperfeiçoamento com o Senhor Jesus. É o que buscamos como cristãos, meus irmãos. Nós nos esforçamos para mudar de vida, fazemos escolhas melhores, obedecemos mais a Deus e seguimos a sua palavra. Então, sobre essa experiência de santificação, o próprio Paulo escreve a Tessalônica, né? Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E aí ele comenta, né? E que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Utilizei aqui uma versão que eu gosto muito. Então, vemos que é necessário a prática das disciplinas espirituais, separando um tempo para a leitura, separar um tempo para lugar secreto da oração. Crescer com Deus demanda esforço, porque aqui aí demanda a decisão do indivíduo. Já diferente, né, do último estágio de santificação, que é a da glorificação, ou a santificação final, que é muito usado em estudos mais avançados. O que seria isso, pastor? Essa é a última fase. É a perfeição que o crente vai desfrutar na ressurreição. Por ser chamada de glorificação, na vinda do Cordeiro, e cada crente receberá um corpo novo, que estará sem pecado. O cristão ele não terá mais como preocupações com o pecado. Ele não terá mais que resistir ao pecado, ou de crescer para a perfeição, como as fases anteriores que nós comentamos de santificação. Não precisará mais disso. Sua santificação estará completa. Haverá uma completude em você. Ela estará eternamente separada do pecado e para Deus. Então, nesse momento, o cristão estará totalmente santificado, na totalidade. Graças a Deus. É uma evidência grandiosa. Por isso que agora o terceiro subtópico, ele abrange o lado conclusivo praticamente da lição. O terceiro subtópico fala sobre o alvo da santificação. E aqui eu quero trazer algo mais lacônico, tá? Como assim, pastor Fernando? Hoje, uma das tragédias dos nossos dias, quando falamos com as pessoas sobre santidade, o povo nesses dias estão mais assustados com a santidade do que com o pecado. Esse é um fator determinante. Uma das coisas mais apavorantes dentro da igreja e fora dela é algo lamentável. Muitos estão confortáveis com o seu pecado. Não se vê mais corações quebrantados, contritos, lágrimas, pessoas pedindo a Deus perdão. Não se vê muito isso. Eu lembro-me de um comentário dos antigos metodistas que eles costumavam cantar esse hino dizendo assim, ó, no hino, tá? Preste bem atenção. Desperta a minha consciência até que ela sinta a repugnância do pecado. Eram canções que eles utilizavam antigamente. E é interessante. Hoje não há mais nenhum senso de condenação. Hoje não existe mais adúlteros. O sistema, sabe o que ele diz? Ele é um aventureiro procurando um caso amoroso. Então veja as colocações. O homem mais miserável do mundo não é aquele que perde R$1 milhão, ou perde sua memória, ou perde alguma outra coisa. O homem mais miserável do mundo é aquele que perde e foi abandonado por Deus. Isso de fato é. Se você não deseja que Deus destrua aquele pecado em sua vida, esse pecado pode te destruir. Então isto é algo mais desesperador que você possa ter que um homem sem Deus. De fato. Devia te contar, por exemplo, um segredo que eu gosto de utilizar muito. Qual que é o segredo da apostasia? Claro que tem muita gente que gostaria de saber, né? A resposta é simples. Qual é o segredo dessa apostasia? É a negligência, é o descuido. Sua vida devocional, sua vida de oração, nenhum homem é maior que sua vida de oração. Praticamente não há nada que o diabo ataque mais que a nossa vida devocional. A tragédia, meus amados,
professores, do cristianismo moderno é que perdemos, mesmo na igreja, perdemos o senso da santidade de Deus. Você pode se lembrar qual foi a última vez que você saiu da igreja e teve que guardar silêncio por 1 ou 2 horas porque a pregação falou contigo? Qual foi a última vez? Pense nisso, coloque isso para os alunos, fale isso para eles. Porque nós não temos senso da majestade de Deus, nós não podemos ter o senso também da pecaminosidade do pecado. Fica difícil. Frequentamos um culto cristão da mesma forma que frequentamos uma reunião política, da mesma forma. Vamos embora com a mesma facilidade. Cristianismo é uma mudança total, completa. A Bíblia fala de transformação, de mutação. Quando se vem para Cristo, há uma transformação. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito, da lagarta que vira borboleta. É um animal mucoso, né? Ele é rastejante, praticamente, de forma cilíndrica, né? Mas quando ele vai para o casulo, ele se transforma num inseto voador de cor colorida. E ele muda 100%. É uma metamorfose. Ele não muda a cor apenas. Lagarta branca para marrom. Mas ele se transformou 100%. Então isso é como se fosse o cristianismo. São gotas de melhoras. São gotas de mudança. É transformação. Ou você é ou você não é. O próprio Jesus diz em Apocalipse 3, 15 e 16. Tomara que fores frio nem quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Realmente, é aqueles crentes que vivem na igreja, mas nunca se convertem. Nunca se entregou 100%. Nunca se converteu na mente, na alma e no espírito. É morno. Então esse indivíduo quer conciliar o pecado com Deus. Quer conciliar as práticas do mundo com a justiça de Deus. É impossível. Ele será vomitado da boca de Deus. Então a maioria das pessoas hoje, dentro da igreja, líderes, membros da igreja, reconhece que há uma falta da verdadeira santidade espiritual na igreja. Até mesmo os inimigos do nosso cristianismo, fora da igreja, eles olham frequentemente para o testemunho dos cristãos. E eles veem pouca diferença entre a vida dos cristãos e suas próprias vidas. Porque o que você frequentemente escuta é a palavra tal. Como ele é hipócrita, a gente escuta muito isso. E mesmo embora nós devemos ser muito mais cuidadosos, nós se tornamos negligentes. Nós precisamos reconhecer que há um tipo de hipocrisia em nosso meio. E frequentemente isso lida com a ideia de santidade. Então veja que agora o terceiro tópico, que nós vamos finalizar agora, ele é muito importante. O terceiro tópico é o julgamento do Deus Santo. O primeiro subtópico ele é forte, tá? O Deus Santo. O que você precisa comentar agora aqui, professor? Cuidado. Esse comentário ele tem que ser muito pautado, tá? O comentário que eu faço aqui sobre o Deus Santo, nesse primeiro subtópico, dessa terceira parte agora, final, uma das coisas que é provavelmente mais importante que a Bíblia nos revela sobre Deus é que Ele é santo. Agora, o que isso quer dizer? Muitas pessoas acham que santidade de Deus significa que ela é sem pecado. Bem, isso é uma parte da ideia, mas não é a ideia primária. Preste bem atenção nisso. Santidade de Deus tem a ver com a sua separação, sua transcendência, de modo que não há ninguém como Deus. Não há ninguém santo como o Senhor. Para um homem ser santo, ele tem que reconhecer que Deus é transcendente. Preste bem atenção nisso. Vou repetir. Para que um homem ou mulher seja santo, ele tem que reconhecer que esse Deus é transcendente. Que Deus é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de todo serviço. Ser santo é quando o homem reconhece o valor de Deus e vive na luz disso. Porque se ele ver a Deus como tão valioso, tão precioso, tão belo, tão glorioso, ele vai desejar deixar aquilo a fim de dedicar o seu coração inteiramente para Deus. Agora uma pergunta que você pode gerar ali para o grupo. Como podemos nos tornar mais santos? Aí você faz agora uma ligação com o segundo tópico que nós vamos abordar. Faça sempre essas ligações que é interessante. Que é o segundo tópico, santidade exigida a todos os crentes. Agora nós temos um viés aqui, quando falamos isso. Agora a grande questão, o que é, pastor, então, na verdade, santidade? Bem, santidade ela envolve duas questões. Ela envolve se afastar daquelas coisas que desagradam a Deus, mas não só parar de fazer coisas que Deus discorda, mas também parar de fazer a fim de correr para Deus, a fim de ter um relacionamento com Ele. Então preste bem atenção nisso, que é importante. Nós podemos nos tornar mais santos
tendo mais e mais entendimento da grandeza de Deus. Uma das grandes razões hoje, porque as igrejas estão sofrendo odiernamente, é porque há uma ignorância no conhecimento de Deus. Escute só. Nós deixamos de fazer algumas perguntas. Coloque isso para o grupo, quando você estiver lecionando. Qual foi a última vez, diga para eles, que vocês escutaram o ano inteiro uma série de pregações sobre os atributos de Deus? Pergunte isso para o grupo, eles vão responder que não. É difícil. Qual foi a última vez que eles estudaram a Bíblia para aprender sobre os atributos de Deus? Porque nós temos que entender isso. Então você, professor, coloque isso no grupo, na classe. A maioria das pessoas em nossas igrejas hoje nem mesmo conhece quem Deus é. Só o que Deus faz, que é o mais interessante. Então, portanto, ele não pode estimar o seu valor. E eles não vão se separar para ele se não sabem quem ele é. Não tem ideia. Então, santidade significa simplesmente isso, que você reconheça quão precioso Deus verdadeiramente é. Repito, que nós reconheçamos quão precioso Deus verdadeiramente é. E que você se afaste de tudo mais e dê o coração a Ele, em serviço e devoção, buscando a sua vontade e buscando fazer a sua vontade. Muitas pessoas, professores, comente isso, acham que a santidade tem a ver com qualquer medida da sua saia, com qualquer medida da sua manga, da sua camisa, ou de usar algum tipo de cobertura na sua cabeça. Não somos contra isso, pois isso até podemos apreciar, né, qualquer esforço que possa fazer para eles serem santos. Mas santidade também não é imposição de regras, não é. Santidade não é compreender regras e regras. Isso é legalismo, cuidado. Engana-se que santidade é usar saia até o calcanhar, não é isso. Que santidade não é cortar os cabelos. Que santidade é se privar como um xiita, digamos assim, como um monge. É isso que os fariseus faziam. Jesus chamou ele de sepulcros caiados. A hipocrisia. Santidade não consiste em uma mudança externa, ainda que isso ocorra. Eu vou deixar bem claro aqui nessa aula, para não pensar que somos liberais. Preste bem atenção, santidade não consiste em uma mudança externa, ainda que isso ocorrerá. Santidade é uma ação sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo, que vai transformando o lado interno de uma pessoa à imagem santa de Cristo. A Bíblia é clara. 2 Coríntios 3,18 é um clássico. A santidade é uma obra do Espírito Santo, transformando a corrupção do homem, transformando aquilo que é sujo, vil, hipócrita, imoral, profano, de dentro para fora. Isso é santidade. Você não diz que alguém é santo apenas pelos seus atos externos. Não. Você diz que alguém é santo quando este experimentou uma ação sobre-humana do Espírito Santo no seu interior. Isso é refletido com fruto, com obras. Aí nós temos duas posições externas na igreja. Aqueles que creem que para ser santo deve se entupir de usos e costumes, usar saias, não cortar o cabelo, não frequentar lugares algum, não fazer uma série de coisas. E há outros que dizem, só Deus muda o meu coração, que não tem nada a ver com o exterior. Tanto um como o outro estão errados, irmãos. Cuidado com isso. Tem os legalistas que, se não pôr alguma coisa, ele julga ser profano, pecador. Se alguém não fizer aquilo, ele julga ser impuro. Se alguém não segue o padrão dele, ele julga ser um endemoniado. Cuidado. E já tem aquele que acha que tudo é legalismo. Dando liberdade para a carne, Deus só olha o coração, eu posso me vestir do meu jeito, que eu quiser, a igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer nisso. Cuidado com esses pontos. Mas o que nós precisamos entender é isto. Esse é o ponto crucial. Que santidade é mais do que algumas regras legalistas. Santidade é um coração que estima a Deus e que está em chamas por Ele. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer aqui nesse encerramento de lição sobre santidade é que o seu coração está verdadeiramente devoto a Deus, então você vai querer fazer a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que você cresce no que a Bíblia diz em santificação. Se nós verdadeiramente temos dado nosso coração a Deus e verdadeiramente estimado mais do que tudo, isso vai afetar o resto de nós. Nós temos que admitir que nós vivemos em um mundo, de fato, muito sensual, muito sensual, e nós temos que admitir também que muito dessa sensualidade tem entrado em nossa igreja. Aqui está algo que eu gostaria que você visse. Que se você é santo no lado de dentro, você vai querer ser santo no lado de fora. Isso é fato.
E se você deu o seu coração verdadeiramente a Deus, então você vai querer dar sua mente, seus olhos, seus ouvidos, seu rosto, suas mãos, seus pés e seu corpo. Você vai procurar conformar tudo você com o padrão da sua palavra. Mas um pregador diz que a santidade talvez é pela fé. E claro que é. Ele usou talvez, claro que é. Ocorre por esforço. Eu lembro do que Paulo disse ali na primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, versículo 26 e 27. Ele fala: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo se esforçava para ser santo. Paulo esmurrava a carne, o corpo para ser santo. Todo crente é santo. Não existe um crente sequer na face da terra que não seja santo. Todos os crentes são santos. Se existe um crente que não é santo, é porque ele não é crente. Então existem níveis de santificação. Mas todo e qualquer crente é santo. Não existe, volto a frisar, ser crente e não ser santo. Se é crente, é santo. Santidade não é uma opção, é uma consciência, ou seja, uma consequência do salvo. Repito, santidade não é uma opção, é uma consequência do salvo, depois ela é progressiva, mas como pode dizer que é crente e não é santo? Como? Mas com a santidade na prática, você vai começar a crescer nos frutos e ali será conhecido por isso. Cuidado. E agora, nós finalizamos com o terceiro subtópico. Santidade e justiça de Deus. O que você tem que cuidar aqui, professor? Justiça. Falamos de santidade. Mas justiça está entrelaçado com a santidade. Como assim, professor? A impecaminosidade de Deus e a perfeição de Deus, isto tem a ver mais com a justiça. O lado impecável de Deus. A perfeição de Deus. Isso está falando do quê? A justiça está falando de atributos morais de Deus. E você não pode esquecer, justiça no hebraico, ele fala do quê? É uma santidade ativa, zelando pela moral. Assim ela se manifesta no seu trato com as suas criaturas. Essa é a ação de Deus. Como assim, pastor? A justiça de Deus, ela livra o inocente e condena o ímpio. Perdoa o impenitente. Perceba, vou repetir. Livra o inocente e condena o ímpio. Perdoa o penitente. Castiga e julga o seu povo. E também não podemos esquecer, salva o seu povo. E por último, que eu considero triunfal, e praticamente é, fazer de fato triunfar os seus servos. Então a justiça de Deus, ela se entrelaça. E nós temos que entender de forma conclusiva. Essa é a nossa jornada. Continuar, sem parar. A consequência interna é a consequência externa. Deus abençoe.